Boa noite, amados irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Vamos para mais uma reflexão e hoje vamos pensar nos favores de Deus, não é? O texto para nós é o Salmo 44, do versículo 1 ao versículo 8. Vou estar lendo. Salmo 44, do versículo 1 ao versículo 8. Ou melhor, vou ler até o versículo 9. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste a eles. Oprimiste os povos e os pais deste largueza, pois não foi com sua espada que possuiu a terra, nem foi o seu braço que lhe deu vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória a Jacó. Com teu auxílio venceremos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos rodeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Amém? Que o Senhor nos abençoe com esse texto, onde podemos aí observar os favores de Deus. Israel demonstra alegria e necessidade em servir a Deus, reconhecendo os seus feitos, os feitos de Deus no meio do seu povo, né? O favor de Deus no meio do seu povo. Quem reconhece os favores de Deus em sua vida, sente alegria em servi-lo. No versículo 1 diz assim: ouvimos, ó Deus, os nossos próprios ouvidos, né? No versículo 8, em Deus temos gloriado continuamente, e a paz sempre louvaremos, e para sempre louvaremos o teu nome. Então o salmista ali estava reconhecendo o poder de Deus no seu povo, reconhecendo os favores de Deus para o seu povo, e isso levava a ele a glorificar a Deus. Ou seja, quem reconhece os favores de Deus em sua vida sente alegria em servi-lo. Pense você, o que Deus já fez na sua vida? Você pode lembrar? Você pode entender o que Deus já fez na sua vida? São tantas coisas que às vezes nem conseguimos lembrar. Mas de uma coisa a gente sempre lembra: a salvação. Nos tirar do império das trevas e trazer para o seu reino de luz. Assim sendo, irmãos, quem lembra dos favores de Deus sente alegria em servi-lo. Os favores de Deus nos estimula, é um estímulo para a nossa vida para louvá-lo. No versículo 1 diz: ouvimos, ó Deus, com os nossos ouvidos. Nós ouvimos isso, né? O que o Senhor fez no meio do nosso povo, nós ouvimos isso. Então, quando nós reconhecemos o favor de Deus, nós somos estimulados a louvá-lo. O Senhor cuida do seu povo, cuidou do seu povo no passado e certamente cuidará de nós também hoje, em nossos tempos. Agora, tudo começa, irmãos, com o desejo de ouvir. Veja bem, ouvimos, versículo 1,
ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Então, quer dizer, aquele povo ouviu acerca de Deus, aquilo que Deus havia feito para aquele povo. Ouvimos isso e por isso confiamos em Ti. Ouvimos isso e por isso Te louvamos, Te adoramos. Tudo começa com o desejo de ouvir. Quem não tem desejo de ouvir a Deus, não vai ter conhecimento dos seus favores, não vai sentir desejo de servi-lo. Quando ouvimos de Deus, podemos reconhecer a sua bondade, a sua ajuda. No versículo 3, pois não foi por sua espada que possuímos a terra, nem foi o seu braço que lhe deu vitória, e sim a tua destra, o teu braço, o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Então não foi aquele povo que conquistou a vitória, foi Deus que deu a vitória para aquele povo. O nosso Deus é um Deus ajudador, assim como ajudou o seu povo no passado, Ele ajuda hoje. Deus não muda, Diz Malaquias 3, 6, Deus não muda, Deus é o mesmo. O homem que muda, mas Deus não muda. Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo. Ele ajudará o seu povo no passado, Ele vai nos ajudar também nessa época. Ele é o socorro bem presente, como o salmista diz no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso socorro na nossa tribulação. Hoje, no tempo em que estamos vivendo, o que mais se fala é em tribulação. Especificamente no tempo que estamos vivendo por conta da pandemia, são tantas coisas que vêm acontecendo, Mas você ouve a Deus, você sente prazer em servi-lo, você ouve a Deus, você passa a confiar em Deus. E o salmista diz: o Senhor é o refúgio, o Senhor é o nosso refúgio. É o que diz aí o salmista no Salmo 46, versículo 1. O favor de Deus nos torna confiante, Diz o salmista: olha, nós ouvimos, com os nossos próprios ouvidos, nós ouvimos, acerca daquilo que o Senhor fez para o nosso povo no passado. Então aquele povo, naquela época do salmista, passou a confiar em Deus. Versículo 4, tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória, Jacó. Com o teu auxílio venceremos os nossos inimigos. É só com o auxílio de Deus que teremos vitória. Se você tem comunhão com Deus, se você vive buscando a Deus, sente prazer em ouvir de Deus, sente prazer em servir a Deus, pode ter certeza que nas suas lutas você terá a vitória, porque é Ele que vai te ajudar para que tenha vitória, Então, lembramos dos feitos de Deus, isso nos estimula a nossa confiança, porque Deus não muda. O que Ele fez para Israel, com certeza fará para o seu povo hoje e em todas as épocas, porque Deus não muda, O salmista diz isso no versículo 6, não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva. Então o salmista tem essa confiança, ou seja, eu não confio em mim mesmo, eu não confio na minha força contra o inimigo, eu confio em Deus. É aquilo que Jeremias 17:5 diz, maldito o homem, feliz o homem que confia no homem, que confia na força do homem. Então o salmista diz que eu não confio em mim mesmo, eu confio na força do Senhor. O salmista tinha em mente um inimigo forte, fortemente armado, como naquela época os filisteus, era um povo muito forte, um inimigo muito forte e armado. Podemos também levar a nossa mente lá para o povo de Deus como escravos no Egito. Que força aquele povo tinha para sair do Egito? Nenhuma. Deus tirou aquele povo do Egito. Então, irmãos, precisamos aprender a confiar em Deus. Toda a experiência do passado nos prepara para entender a
força e a variedade das armas do inimigo, do nosso inimigo, não é? Então, o inimigo sempre tem a sua arma, o seu jeito, a sua estratégia. Então, quando nós olhamos para o passado, nós podemos entender, né, que para vencer esse inimigo, só com a ajuda de Deus. Então podemos entender que o inimigo tem uma variedade de armas, ou seja, de maneiras para tentar nos derrotar. Ora, o inimigo age com violência. Ora, o inimigo age com sutileza. O inimigo sabe como nos derrotar. O inimigo tem armas para nos derrotar. Por isso, só teremos vitória com o auxílio de Deus. A nossa vida pode ser uma vida vitoriosa. E o crente, ele foi salvo para ser vitorioso. Mas toda a nossa vitória depende de uma dependência de Deus. A nossa vitória só acontecerá com o auxílio de Deus. Devemos ter em mente, então, a postura do salmista, né? No versículo 6. Eu não confio em mim. Eu sei que vou ter vitória. Nós sabemos que vamos ter vitória, mas não devemos confiar em nós. Devemos confiar no auxílio que vem do Senhor. Ou seja, não confio na minha força, não confio em mim, mas confio no Senhor. Irmãos, é reconhecendo o favor de Deus que somos levados a confiar cada vez mais. Quando afirmamos, confiamos no Senhor, isso significa que devemos ter comunhão com Ele. Entendemos que devemos confiar no Senhor. E entendemos que quando nós confiamos no Senhor, nós teremos uma vida de vitória. Porém, quando nós afirmamos, confiamos no Senhor, isso significa que devemos ter uma vida de comunhão com o Senhor. Veja bem o que diz o versículo 9. O Senhor que fez maravilha, que deu aquela terra, versículo 9. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste a vergonha, já não saí com o nosso exército. Então, aquele povo de Deus, por vários momentos, mas aqui especificamente, por várias épocas, mas aqui especificamente, se afastou de Deus. Aquele povo perdeu a comunhão com Deus. E agora, diz o salmista, agora o Senhor já não vai mais conosco nas nossas lutas. Agora nós estamos sofrendo, porque o Senhor não está indo conosco. Isso deixa muito claro, irmãos, que a nossa vitória aqui na face da terra depende de uma comunhão com o Senhor. Isso está escrito para nos ensinar. Somos povo de Deus, tornamos seus filhos, mas para que tenhamos uma vida de vitória, precisamos ter uma vida de comunhão com o Senhor. Diz o salmista, o Senhor fez maravilha no meio do nosso povo, mas agora o Senhor não está indo conosco mais nas batalhas. Irmãos, só teremos vitória, só seremos vitoriosos com o auxílio do Senhor. Para isso precisamos ter uma vida de comunhão com o Senhor, né? Precisamos ter uma vida de comunhão com o Senhor. A falta de comunhão levou a Israel à derrota. Versículo 10, tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Então o inimigo, em vez de bater em retirada, foi o povo que bateu em retirada, ou seja, não resistiu ao inimigo. Por quê? Porque perdeu a comunhão com Deus. Mas isso foi uma época que passou, né? Então o salmista agora está relatando, com o teu auxílio venceremos. Versículo
5. Com o teu auxílio, venceremos. Ou seja, se o Senhor não nos auxiliar, não teremos uma vida de vitória. Porém, se o Senhor nos auxiliar, com certeza teremos uma vida de vitória. E esse auxílio depende de nossa comunhão com Ele. Uma comunhão que o adora, não é? A falta de comunhão nos traz muito prejuízo. Quando Israel resolveu dar ouvido a Deus, diz o versículo 1, ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, os nossos pais nos têm contado, que outrora fizeste em seus dias. Quando Israel começa a dar ouvido a Deus, coloca a sua derrota para Deus, aí começa a confiar em Deus. Aí pede o livramento com confiança. E a vitória vem, né? A vitória vem. Versículo 5, com o teu auxílio venceremos. Com o teu auxílio venceremos. Ora, estamos passando uma situação complicada, o inimigo está nos pressionando, porém, com o teu auxílio, Senhor, venceremos. Com o auxílio de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, serão vencedores. Com o auxílio de Deus, sempre, sempre, sempre seremos vencedores. Por isso precisamos ter uma comunhão com o nosso Deus. Então, como eu já disse em Malaquias 3,6, Deus não muda. Deus não muda. O salmista diz, o Senhor é meu auxílio e com o Senhor eu vencerei. Com o Senhor nós venceremos. Irmãos, o cuidado que Deus teve com Israel no passado pode ser o mesmo cuidado com a sua igreja. Somos o seu povo, não é? O inimigo continua forte. Não devemos confiar em nossa força, e sim no poder de Deus. O nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus não muda, mas o inimigo também é o mesmo. O inimigo também continua forte. E isso nos faz entender que devemos estar sempre em comunhão com Deus, porque toda a nossa vitória depende de nossa comunhão com Deus, né? Não devemos confiar na nossa força, e sim no poder de Deus. Assim como Israel no passado não conseguia vencer o inimigo com suas próprias forças, assim somos nós também. Israel só vencia o inimigo, só venceu o inimigo com o auxílio de Deus. Hoje não é diferente. Só venceremos o nosso inimigo com o auxílio de Deus. Sabendo disto, irmãos, que seja o desejo do nosso coração ter uma comunhão mais íntima com o Senhor e assim ter uma vida de vitória. E assim ter uma vida de vitória. O salmista diz, olha, não foi com a minha mão que venci, não foi com o meu arco, eu não confio no meu arco, eu não confio na minha espada, mas eu confio no poder de Deus. Não importa o tamanho do inimigo, que também no passado aconteceu ali com Davi pequeno e o gigante Golias enorme. Sabe por que Davi venceu o gigante? Porque Deus estava com ele. E é assim conosco também. Não existe tamanho de gigante que vá nos amedrontar, insegurança, por conta do tempo que estamos vivendo, enfermidade. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do inimigo. Sabemos que ele é forte, mas mais forte é o nosso Deus. O que nós precisamos ter é uma comunhão com o Senhor. É a nossa comunhão com o Senhor que vai determinar a nossa vitória. Irmãos, que seja o desejo do nosso coração viver sempre em comunhão com o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.